Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Boku Tachi wa Benkoga Dekinai aqui no canal, só que dessa vez falando exclusivamente e digamos que praticamente somente do mangá, tendo em vista que o anime a gente já falou que tinha pra falar. Talvez a gente recorde alguns momentos já no começo do vídeo, você vai entender por quê. Porque foram momentos que são relevantes para falar do mangá, mas o foco do vídeo é o capítulo de número 147 e alguns capítulos anteriores. Para todo caso, Haru-senpai, o que você tem para falar sobre dessa vez de Bokuben? O que eu posso dizer é que realmente a garota escolhida foi o que a gente já sabia desde o anime. Me desculpa, mas eu já tinha preparado vocês já naquele vídeo. Eu falei, segundo a minha interpretação, era a Uruka. Era praticamente mostrado que ia ser a Uruka a garota escolhida do mangá. Se você não quis ver, se você não quis aceitar, você vai ficar mais machucado agora. Porque eu já estava preparado naquele momento. E praticamente eu posso lhe dizer que eu não vejo problema nenhum em ser a Uruka Takemoto Senpai, digamos que a garota escolhida do Nariyuki. Eu acho que o autor fez uma boa escolha. Eu acredito que o terrível poder dos amigos de infância ataca mais uma vez. Só que o que eu quero ressaltar aqui é a forma como ele fugiu do drama. Você vai notar isso no vídeo. Não acho um problema, mas eu critico porque eu gosto de drama. E eu acho que já que você fez uma obra de comédia romântica de harém, onde o protagonista vai ter que ficar com uma garota, então você deveria ter desenvolvido um pouquinho o drama. E eu fiquei decepcionado com esse capítulo, com a forma como foi desenvolvido a Furuhashi e a Ogata. Não estou falando do desenvolvimento que elas tiveram como personagens. Como personagens, elas arrasaram. Um pouco bem deu desenvolvimento. E isso o autor está de parabéns. Taiji Sensei foi incrível. Mas a forma como elas foram, digamos que, segurar a declaração delas para o Nariyuki foi muito decepcionante, mas eu vou dizer minha opinião ao longo do vídeo. Para todo caso, Takemoto, sabemos que tinha sido mostrado no anime, segundo uma interpretação lá do festival escolar, e a gente já estava preparado, desde aquela época, acredito que foi ano passado que teve a segunda temporada de Bokuben, então a gente já estava aguardando, né, como seria no mangá. E acontece que eu acho que é justo esse Takemoto, e eu quero que você entenda a minha visão. Porque pensa, o Nariyuki ajudou a Furuhashi, ajudou a Ogata, ajudou a Mafuyu, ajudou a Kominami, pode ter nos ajudado, nos inspirado, nos motivado. E eu quero que você pense, esse Nariyuki incrível, espetacular, que prioriza, ajuda os outros, sempre é focado, determinado, feliz. Eu quero que você pense que ele é tudo isso por conta da Takemoto. E muitos podem falar, como assim, Haru, ele é tudo isso por conta da Takemoto? Porque se você ler os capítulos anteriores, você sabe como o Nariyuki era quando ele perdeu o pai dele. Você sabe a tristeza que ele tinha por ver a sua irmã sofrendo e estando em solidão. E acontece que o Nariyuki ele não conseguia ser feliz por ver a sua irmã sofrendo e o estado que estava a sua família. Então naquele momento em diante, ele não tinha companheiros, ele não tinha amigos naquela época. A gente viu isso nos capítulos anteriores. Tanto que ninguém vai me tirar. Eu acredito que aquela interpretação que o autor colocou do protagonista, digamos que na praia, olhando para o oceano e cansado de tudo, era como se fosse praticamente uma tentativa que ele estava desistindo de tudo. Eu acredito que na minha visão, se a Takemoto não tá lá para impedir, para conversar com ele, ele poderia ter acabado com a sua vida naquele momento. Isso é minha visão e minha interpretação. Lembrando, para todo caso, eu acho que a Takemoto ela foi muito importante, porque naquele momento que ela foi, digamos que ela estava observando ele esse tempo todo e decide conversar com ele, decide ajudá-lo nos seus problemas, foi o que fez o protagonista mudar totalmente. Quando que a partir daquele momento, a gente viu que o Nariyuki finalmente ficou olhando para frente, ele ficou direcionado, ele ficou inspirado pela Takemoto, pela maneira como ela age. Tendo em vista que a Takemoto ajudou a irmã mais nova do Nariyuki a encontrar, digamos, algo que gosta, algo que possa se devotar, ela saiu da solidão, da tristeza e pôde voltar para a escola, pôde se devotar a algo que realmente ama, e tudo isso foi por influência da Takemoto, porque a gente viu que a Mizuki, ela foi ciumenta com a Takemoto no começo, como ela foi com a Furuhashi, como ela é com a Ogata, por conta de que ela não confiava, ela achava que essa garota pode pegar meu irmão e o meu irmão é só meu, tipo, ela pensava assim também com a Takemoto. Só que acontece que ela viu a determinação da Takemoto, ela viu a maneira com que a Takemoto acabou influenciando ela, e agora a gente entende porque de todas as garotas, a irmã do Nariyuki, a Mizuki, gosta e respeita a Takemoto Senpai, por tudo que a Takemoto fez, por toda a influência que levou para ela. Então agora sim a gente entende, seja pelo anime, seja pelo mangá, o carinho que a irmã mais nova do Nariyuki tem pela Takemoto e a maneira com que ela acha que a Takemoto não vai tirar o irmão dela, por conta de que ela achava que a Takemoto não gostava, né, do Nariyuki. Então, no sentido amoroso, ressaltando. Então eu acho que foi muito legal isso, porque nos mostra o motivo do porquê a Mizuki gostava tanto da Takemoto e nos mostra, digamos, que a influência que a Takemoto teve na família do Hyuga, ou melhor dizendo, Yuiga. É bem difícil a pronúncia do nome do Nariyuki, mas vamos de Nariyuki que é mais fácil.
Então, para todo caso, ressaltando, voltando ao ponto inicial, eu acho que foi muito bom, porque assim ela influenciou a irmã do protagonista pôde olhar pra frente, e assim o protagonista começou a ficar feliz, seja por ver a sua irmã bem, como ver a influência que a Takemoto teve, e assim ele decide, eu quero ser alguém como você, alguém determinado a fazer o que ama. E daquele momento em diante, a gente vê que o protagonista, ele pergunta, né, como que ele poderia ajudar a Takemoto, como que ele poderia repará-la. E assim, a gente tem outra alternativa, outra resposta do porquê a Takemoto sempre pegava, digamos que as tarefas do Nariyuki. Não era só pelo motivo que tinha sido apresentado do porquê ela é determinada, esforçada, sempre está no seu clube, está devotada ao que ama, a natação. É também por gratidão, e isso foi espetacular. Eu fiquei, digamos, emocionado. A forma como o autor fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela Uruka. Eu já tinha, tipo, falado, tudo bem, eu permito, quem sou eu gostei desse chip, pode ser, preferia outros chips, mas tô nem aí, se o autor quer fazer com a Takemoto, que faça. Mas depois desse capítulo, eu vejo que a garota ideal pro protagonista é a Uruka, por toda a influência que ela teve. Tudo bem que o autor, né, quis dar aquela forçada, ele desenvolveu, deixou nos últimos capítulos para mostrar toda a influência que ela teve. Ele poderia ter feito no começo, onde a gente veria, né, praticamente que ela era uma personagem importante, mas ele preferiu deixar pro final para ser ela e para fazer com que a gente se apaixonasse mais. Mas tudo bem, eu acho que ficou legal. E assim, eu acredito que conclua essa parte inicial, por conta que a Takemoto influenciou, mudou a vida do protagonista, ela foi uma pessoa muito importante para o Nariyuki, para a sua família, e por conta disso, eu acredito que é mais do que justo. Relembrando, minha opinião, você pode discordar, você pode concordar, você pode preferir o protagonista com outras waifus, você pode preferir com a Takemoto. Caso você queira emitir sua opinião nos comentários, diga, relembrando com educação. Mas para todo caso, acredito que concluo esse primeiro ponto aqui do vídeo, que era falar realmente a principal parte, o que eu acho de seu Nariyuki com a Uruka. Eu não vejo problema nenhum, já não via no anime, não vou ver no mangá mais ainda, porque no mangá a Uruka teve muito mais desenvolvimento que no anime. Porque se formos lembrar, no anime que personagem feminina teve desenvolvimento? Talvez a Ogata, a Furuhashi e um pouco da Uruka. Já no mangá teve tempo, desenvolveram bem. Então, eu acredito que é isso. O que era isso para concluir esse primeiro ponto? O protagonista, ele mudou sua vida, ele continua vivo, ele, digamos que é o Nariyuki que nós conhecemos graças a Uruka. E acredito que tendo falado sobre isso, falando sobre essa primeira parte, vamos continuar falando sobre Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, seu capítulo mais recente, o capítulo da formatura e a decisão, a resposta de Nariyuki e os sentimentos de Ogata e Furuhashi. Finalmente, vamos para um dos momentos mais aguardados, que é a parte que eu tô frustrado, revoltado, decepcionado com Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai e seus capítulos mais recentes, em especial as últimas cenas do capítulo de número 147. Por conta de que muitos podem pensar, ué, Haru, mas você não falou que você tá feliz com a Takemoto? Então, tudo bem, eu disse que não tem problema nenhum o protagonista ter ficado com ela, mas eu não disse também que não tem pontos que eu não estou decepcionado com a obra. Por conta de que eu acho que é uma comédia romântica alto astral que quer fugir de todo e qualquer drama possível, eu não vejo problema o autor ter feito isso. É decisão dele, nós devemos respeitar e não tem problema. Mas para todo caso, eu gosto de drama e acontece que eu amo o gênero romance. E praticamente, se você tem romance na tua obra, se o protagonista tem várias garotas e ele vai ter que escolher uma, normalmente o drama é muito bem apropriado e proposital nessas obras. E o autor não quis colocar isso, o que torna a obra dele bem diferente. Eu elogio, mas é um ponto que eu critico ao mesmo tempo, porque eu fiquei decepcionado. Afinal, parece que o desenvolvimento em parte da Ogata foi jogado meio que por água abaixo, me desculpa. Porque metade ainda continua estável, mas metade não. E o que eu quero dizer com isso? Acontece que a reação que ela teve, tanto dela como da Furuhashi, de engolir seus sentimentos e priorizar a felicidade de quem amam, é algo bonito, mas é algo que dói nosso cocorô. Porque não importa, você tinha que mostrar, digamos, que a wife com o coração partido. Você tinha que fazer isso também para que o protagonista entendesse os sentimentos das outras garotas ao seu redor e para que ele amadurecesse e desse ao menos uma resposta para elas e para que elas não escondessem esse sentimento. E agora fica muito bonito, o protagonista fica com a Uruka e acontece que a Uruka sabia dos sentimentos e as duas garotas ficam assim, tipo, elas esqueceram, passaram por cima, seguraram esse sentimento e priorizaram a felicidade do Nariyuki. Isso é uma coisa que me dá muita raiva, pelo fato do contra que eu quero que você pense comigo que tem duas cenas que a gente vai destacar porque é em conta da Furuhashi e da Ogata. Vamos começar com a Furuhashi, que é minha waifu favorita da nova Fuyo. A Furuhashi. Então, aquela cena que teve até em adaptação, digamos que na primeira temporada do anime, acontece que mostra que a One-san irá lhe ajudar e quando você mais precisar, em tudo que você quiser, quando você encontrar seu objetivo, ela vai te dar todo o apoio possível com um sorrisão no rosto. Foi de causar ódio, foi causar de revolta. Eu praticamente queria falar, vai se ferrar, Uruka Takemoto, por conta de que eu não acredito que o autor fez isso. Uma cena proposital que era para a Furuhashi ajudar nas decisões, escolhas e vida do protagonista, ele coloca até no sentido amoroso,
E tudo bem que a cena pode gerar realmente esse ponto, pode ser realmente proposital, mas eu fico revoltado por conta de que a Furuhashi, ela segurou esses sentimentos, ela aguentou mais do que todas. E acontece que no último momento eu só queria ver uma declaração. Não precisava ter o chip. Por mais que eu goste mais dela, não precisava. Mas mostra a droga da declaração. Mostra o Nariyuki respeitando os sentimentos dela. Mostra a waifu se declarando. Eu não vejo problema em mostrar isso. Isso é uma coisa que eu critico e que me deixa estressado. Porque o autor não quis colocar drama. Ele quis fugir de toda e qualquer drama possível. E isso não é a primeira vez. Por conta que aconteceu a mesma coisa nos capítulos anteriores. Quando a Furuhashi iria beijar o protagonista. Por conta que ela não aguentava mais seus sentimentos, a Takemoto, olha, derruba a bacia com a compressa e acontece que quando a gente acha o pau vai quebrar, elas vão brigar, elas vão agora mostrar seus sentimentos pro protagonista. Acontece do quê? A Takemoto só pega na mão delas e fala: ai, que felicidade, eu sempre soube que a gente tinha algo em comum, finalmente eu descobri que vocês amam ele como eu amo ele tanto quanto eu amo vocês, estou tão feliz por vermos que temos um sentimento em comum, por gostarmos da mesma pessoa, isso nos deixa mais próximas. Bom ver que estamos juntas e estamos brigando pelo mesmo garoto. Vamos dar nosso melhor. Basicamente foi isso que a Takemoto falou, praticamente isso. Isso me deixa muito estressado, sério. Eu tô quase rindo para não chorar de raiva. Porque eu fiquei estressado. Tudo bem, não precisava ter colocado o drama. Seria um problema para a Furuhashi. E qual seria o problema, Haru? Por conta de que se você coloca, a gente iria ver uma Furuhashi culpada. E eu não queria ver isso. Porque eu acho que a Furuhashi, ela deu o máximo dela, ela ajudou as garotas a obra inteira, só que ela não conseguia mais aguentar seus sentimentos. E isso é algo comum se você se sentir próximo da pessoa, se você gosta da pessoa. E acontece que ela ia se sentir o pior tipo de pessoa por achar que enganou suas amigas, sendo que ela não enganou, ela não fez nada de ruim. E eu até entendo do autor não ter colocado o drama e ter feito a conciliação delas, digamos que próximas, uma torcendo pela outra, passando a mão na cabeça da Furuhashi, pelo fato de que era como se a Furuhashi sentisse um alívio. Então, nesse ponto, eu acho que tudo bem, por conta de que a Furuhashi merecia isso, ela merecia um descanso. Então, considerando a personalidade da Takemoto, eu não acho que havia necessidade realmente de ter uma briga. Mas eu acho que tudo bem ter fugido dessa parte do drama. Não tem problema, ele manteve a qualidade e ficou boa. Mas pra todo caso, eu acho que o draminha bem pouquinho aqui, só fazer umas lágrimas da waifu, não teria problema. Só que eu não quero, tipo, só ver, o protagonista ficou com a garota e agora a Furuhashi vai ficar chorando ao gata. Eu queria ver só se fosse elas com o coração partido pelo protagonista ter falado que ele gosta de outra pessoa. Isso sim seria legal. Mas é só minha opinião, gente, quero deixar enfatizado isso. Eu não vejo problema nenhum em o autor não ter feito isso. É a decisão dele, ele prefere deixar a obra dele como um alto astral, uma comédia romântica leve. Ele não quer colocar drama, eu não vejo problema algum. Ele não quer causar brigas, ele não quer causar, digamos que, grandes decisões assim para o protagonista ter que ficar refletido ou confuso sobre qual garota ele deve dar uma resposta. Não tem problema nenhum. Ele poderia fazer? Ele poderia fazer, afinal é a fase final. Mas ele preferiu pegar o jeito diferente, o jeito de como ele conduziu a obra desde o começo. Então, ao meu ver, não tem problema, mas eu disse aqui a minha opinião pessoal do porquê eu fiquei meio decepcionado com a cena. O que eu quis dizer com o desenvolvimento da Ogata foi jogado praticamente por água abaixo, no lixo. O que eu quis dizer com isso? Eu quero que você entenda que ela de todas foi a personagem que acredito que teve talvez o maior desenvolvimento. Pelo fato do que, quando você mexe com uma personagem que ela não entende suas emoções, ela não entende as emoções ao redor e com o passar do tempo ela entende, ela tende muito, digamos, a ter uma mudança bem grave. Ela, digamos, que evolui muito e ela cresce muito na obra. E isso não é só em Bokuben, é em outras obras românticas também, e eu já percebi isso e eu já enfatizei até. Então, acontece que normalmente essa waifu tem muita presença. E acontece que isso aconteceu com a Ogata. Só que o maior problema é que ela entender os sentimentos ao redor das pessoas, como o dela, ela entende que ela tá apaixonada pelo Nariyuki, só que é como se ela não quisesse ver esse sentimento. Tanto que a cena final dela sorrindo, falando, você sabe que eu sou estúpida em entender meus sentimentos e os sentimentos ao meu redor, foi de causa raiva, porque ela tava apoiando, jogando o protagonista para o Ruka, só que ao mesmo tempo ela tava se fingindo que ela não conseguia, digamos, aguentar seus sentimentos, ou melhor dizendo, que ela não entendia seus sentimentos. E isso é frustrante, porque foi uma personagem que cresceu para que nesse momento o autor faça isso com a personagem. Ela nem é minha waifu principal e eu fiquei muito chateado por ter visto isso com ela. Então me desculpa, mas eu acho que foi um erro do autor. Não tem problema, eu estou dizendo bem claro isso. Ele faz o que ele quiser, mas eu considero o que ele fez um erro. Mas acredito que assim eu já enfatizo minha opinião, relembrando que eu só falei das waifus principais, tendo em vista que elas foram o foco do capítulo.
eu poderia ficar aqui criticando muito o que ele fez com a Mafuyu. A Kominami, ela tem aquela imagem de amiga, né, sendo bem honesto com vocês. Acontece que eu até deveria já ter falado com vocês de Bokutachi wa Benkou ga Dekinai no capítulo anterior, que eu já tinha falado um pouco sobre as waifus, só que acontece que eu decidi falar só agora. Mas, sendo bem breve, eu acredito que a Kominami eu nem preciso ressaltar muito, porque a gente nunca via ela, digamos, como uma personagem realmente principal que iria ficar com o protagonista. A Mafuyu ganhou nosso coração, a gente torcia por ela, mas infelizmente, diante de Uruka, de Furuhashi, de Ogata, a chance era mínima, pelo menos ao meu ver. Ainda mais pela cena do aquário, onde a gente vê aquele rosto dela que faz com que a gente sofra mais ainda. Mas uma coisa que eu posso dizer, ela é a rainha do fanservice e acaba com todas as waifus de Bokubei. Me desculpe. Para todo caso, acredito que já se aproximando, falando do capítulo final, ou melhor dizendo, continuando falando, o que eu posso falar agora? Porque a gente viu, né, que a Takemoto não foi na graduação, assim o protagonista ficou confuso sobre o que ele poderia fazer, e daí acontece que as garotas apoiam ele, elas veem, né, e isso é um ponto que por mais que eu tenha criticado, ao mesmo tempo eu tenho que elogiar. Querendo ou não, elas priorizaram a felicidade de quem elas gostam, elas viram que o protagonista tem sentimentos pela Uruka, elas viram que ele não estava muito legal, e elas falaram, vá para o aeroporto, vá, é a sua única chance de se confessar, de dar a resposta para ela. E acontece que foi legal isso, porque daí elas começaram a, digamos, ganhar tempo pro protagonista aí, e assim praticamente se conclui o capítulo, seja com raiva, seja com revolta, seja com ansiedade, seja com hype para vermos Nariyuki no aeroporto no próximo capítulo de Bokuben. Sem dúvidas, Bokutachi wa Benkou ga Dekinai está em seus capítulos finais e é uma obra que vai nos deixar saudade, com um pouco de satisfação, revolta, orgulho e amor. Eu acredito que esse capítulo de número 147 começa a dar esses sentimentos para nós como os anteriores e como os futuros capítulos. Eu acredito que ter visto a decisão da Uruka me deixa orgulhoso e satisfeito pelo fato do que eu fiquei muito preocupado nos capítulos anteriores quando eu vi a reação dela, se ela iria para a formatura ou se ela iria, digamos que para o voo mais cedo e iria para a sua universidade, tendo em vista que teve problema, né, no período do voo da tarde, ela teria que pegar um voo de manhã. Eu acho que ela fez a escolha certa, quero deixar bem claro isso, pelo fato do que é o futuro dela, é o objetivo dela. Acontece que lá é só uma formatura, é uma graduação, tudo bem, tem memórias inesquecíveis, tem pessoas que ajudaram ela a ser quem ela é, que se esforçaram por ela, que deram mais objetivos, que foram seus companheiros, mas acontece que aquilo é só uma parte e isso não vai ser esquecido. Você pode continuar com esses laços se você quiser. Afinal, a gente viu que a Uruka tem vários companheiros ali e ela vai continuar com eles. Então, quando aquela personagem secundária, que eu não me recordo quem era, fala, poxa, eu sei que ela quer nadar, mas é a nossa graduação, quem se importa, minha querida, com a sua graduação? Acontece que é o futuro da Takemoto, ela tá bem centrada e tá certa em ter escolhido o futuro dela, porque isso era algo que me deixava preocupado, tendo em vista que no capítulo anterior, vocês já vão notar que eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando o Nariyuki pensa, eu não vou ficar no caminho dos sonhos delas se eu me relacionar com ela, porque ele tinha medo, ele hesitava pelo fato de que quando ele conversou com a Miharu, ele pensou, poxa, mas se eu falar com ela, se eu mostrar meus sentimentos, se a gente entrar num relacionamento, isso não vai afetar o psicológico dela, e isso pode afetar, como a Miharu disse, é muito, digamos que importante que o atleta, no começo de sua carreira, fique bem centrado. Então, acontece que isso pode muito afetar atletas de níveis mundiais. E eu gostei dessa parte porque o Nariyuki ficou preocupado com isso, ele ficou bem indeciso do como ele poderia agir com a Takemoto, e acontece que a gente vê que praticamente eu acho que isso não é mais motivo para preocupação, tendo em vista que ela foi centrada, ela ficou meio que triste, mas ainda escolheu o seu sonho. Pelo menos é isso que dá a entender nesse capítulo. Então, se não mudar nada nesse capítulo, eu acho que a Takemoto está de parabéns pela escolha que ela fez. Ela mostra que pode entrar num relacionamento com o protagonista, eles podem ter diversos problemas, mas ela vai continuar, digamos, centrada na sua carreira e também vai ter, digamos que, seu laço, sua relação com o Nariyuki, e assim ambos vão poder ficar felizes. Isso é um ponto que eu já queria enfatizar no vídeo. Mas agora vamos falar rapidinho um pouco sobre a Mafuyu e sobre o pai de Nariyuki aconselhando o nosso querido protagonista a perceber o que ele sente pela querida Uruka. Agora acredito que podemos falar sobre nosso querido pai de Nariyuki aconselhando o protagonista de Mafuyu. Então, sendo bem rápido e simples com vocês, eu acho que foi uma parte muito bonita e muito emocionante. Afinal, o protagonista vai até o túmulo do seu Oyadi, ele fala tudo o que vem acontecendo, que a sua família está bem, digamos que a Okasan está indo muito bem, que os irmãos estão crescendo e indo bem também, que a Mizuki, digamos, já está indo para uma escola atlética, digamos, visando seu futuro, que ele já escolheu o caminho que ele quer traçar. Então foi uma parte bonita, porque a partir disso, ele fala também o que está acontecendo na sua vida pessoal, a declaração que ele teve, os seus sentimentos, e ele não sabe como ele pode agir, ele precisa de uma ajuda.
E foi muito bonita essa parte, por conta de que a forma como o autor colocou a forma de espírito do Otosan, do Nariuki aparecendo, aconselhando, falando quais foram os sentimentos que você teve até agora, até o momento da obra, qual foi o sentimento que você teve quando ela fala que ela tinha um crush, qual foi o sentimento que você teve quando ela te dá aquele chocolate, qual foi o sentimento que você teve quando ela fala aquilo para você. Diga qual foi a sua reação, qual é o nível de sentimento que você tem, o quão importante ela é para você, Nariuki. E acontece que a forma que ele fala, vocês são tapados quando se tratam de amor, mas se vocês escolherem esse longo caminho, vai ter um final feliz. E acontece que a partir daquele momento, o protagonista finalmente sente, digamos, esse sentimento, ele percebe tudo isso, e ele é honesto e fala, realmente, eu sei o quão bom vai ser esse caminho, mas eu não irei atrapalhá-la. Então, quando foi mostrado essa parte, foi muito bonito, foi muito emocionante, porque o protagonista já tinha escolhido a garota com quem ele queria passar os seus dias, com quem ele quer crescer junto, com quem ele quer estar ao lado e quer que sempre o ajude e o apoie. E foi muito bonito porque prioriza a Takemoto. Ele pensa, se eu entrar numa relação com ela, eu não posso atrapalhar, o que é o melhor, o que eu posso fazer agora. Então foi uma parte bem bonita, a gente vai ter a resposta praticamente nos próximos capítulos, ou acredito que a gente já teve nesse capítulo, tendo em vista que ele vai se confessar, eu acredito, mas a gente não sabe bem a resposta ainda ao certo que ele tem, porque ele pode falar, né, a resposta, mas pode ser que ele só se relacione daqui a um tempo, pode ser que ele seja frio desse modo e priorize realmente o futuro, ou pode ser que ele entre numa relação com ela, a gente ainda não tem a resposta ao certo, mas eu tinha que exaltar porque foi uma parte muito bonita. Acredito que agora sim, vamos falar um pouco da melhor waifu, da verdadeira best girl. Vamos falar da nossa querida Mafuyu Sensei. Praticamente com quase tudo ressaltado no vídeo, acredito que vamos falar sobre a best girl, vamos falar sobre minha querida Krisu Mafuyu Sensei. Por conta de que vocês podem pensar, mas o que você vai falar dela, Haru? Então, praticamente eu ressaltei quase todas as waifus aqui no capítulo. Eu acredito que eu quero falar mais da Mafuyu, um pouco mais a minha opinião só sobre ela. Pode ser que seria até mais proposital deixar pra falar sobre ela depois, só que daí a gente ressalta se ela tiver ainda alguma relevância nos próximos capítulos, como as outras waifus. Tendo em vista que Bokuben ainda deve apresentar alguma cena de harém de todas, mesmo o protagonista tendo escolhido a Takemoto. Então, falando o que eu quero dizer sobre a Mafuyu, é bem rápido, gente. Praticamente, eu gostei da forma como ela foi conduzida, eu amei o fanservice, eu quero deixar bem claro isso. A Mafuyu foi muito bem utilizada, teve abundância de fanservice, o autor soube muito bem utilizar a personagem, pelo fato do que o capítulo mais recente, número 146, se você perceber, já começa com uma ilustração colorida dela no traje de banho ensinando, para você ver que de todas, ela é a waifu que tem realmente um fanservice. Isso, seja no anime, seja no mangá, seja agora. Se você lembrar, teve vários momentos de fanservice. Se você lembra dela com o protagonista, você já lembra de vários. O mais recente, acredito que foi ela lá no depósito, digamos que da Kako com o protagonista, eles molhados da chuva e se escondendo. Foi outro fanservice incrível. E eu gosto disso, porque se ela fosse uma personagem que não tivesse desenvolvimento, seria uma crítica. Mas se ela teve desenvolvimento, ou seja, o protagonista mudou, digamos que, sua visão. E acontece que, como ela teve desenvolvimento, ela tem uma relação com o protagonista que pode até gerar gratidão pelo fato de ele ter mudado a sua maneira de educar e a sua maneira talvez até como pessoa. É legal porque a gente vê que ela é mais feliz, ela lembra a Mafuyu de como ela era antigamente nos dias que ela se tornou uma sensei, só que ela tem a experiência de agora. E acontece que ela utiliza-se assim e é uma sensei perfeita. E acontece que ela realmente está voltando também para os sonhos que ela tinha como patinadora. E acontece que isso é legal porque foi graças à influência do protagonista, só que isso deixa essa personagem perfeita, porque é uma personagem que foi usada muito bem para fanservice. É uma personagem que teve desenvolvimento, só que acontece que o único ponto que é quase aquele tendão de Aquiles é a parte do aquário, onde ela fica com o olhar como se ela não quisesse se aproximar, como se ela sentisse que o protagonista só deveria ficar com aquelas garotas, com as amigas, companheiras da idade dele, porque aquilo ali machuca o nosso Kokoro, porque ela é uma sensei, só que ela é bem nova, sejamos honestos. E acontece que a Mafuyu, ela é uma personagem que agora, a partir do momento, o Nariuki tá, digamos, formado. Eles poderiam ficar juntos. Acredito que seria legal ver, digamos que, uma relação dos dois mais próximos juntos, tendo em vista que o Nariuki, de certa maneira, pode ser o Kohai, digamos que, da Mafuyu, tendo em vista que ele vai ser um educador como a mesma é. Então a maneira como ela poderia ajudar, guiar ele em algumas tarefas da Daigako, seria muito bacana. Então é uma waifu que, tipo, poderia ter uma relação muito mais estendida agora com o protagonista. Por isso eu penso, caraca, Taishi Sensei, por que você vai acabar com a obra agora? No melhor momento que poderia ter, Bokuben poderia se reinventar de várias maneiras.
mas também ia perder um pouco, né, da qualidade, tendo em questão que a obra é o protagonista, digamos que ajudando duas gênias, daí perderia um pouco do sentido, também tem esse problema. Mas, pra todo caso, eu acho que seria bacana a parte do Nariyuki com a Mafuyu. Infelizmente, pro momento atual da obra, eu até entendo, porque realmente foi mais fanservice, ela foi mudada pelo protagonista, só que não é uma relação como, por exemplo, o protagonista com a Gata, o protagonista com a Furuhashi, o protagonista com a Uruka, ou até mesmo o protagonista com a Kuminami. Se você vê que todas realmente tiveram uma aproximação, ou melhor dizendo, aproximação maior do protagonista. Elas, digamos que ficaram coladas pelo fato de que ambos estavam estudando juntos. Só que teve diversos momentos que a Mafuyu estudou com o protagonista, digamos que fez ele revisar certa parte. Então, eu acho que o que eu critico aqui foi aquela cena, digamos que dela com aquela parte que, tipo, ela não iria se aproximar lá no aquário. Mas, pra todo caso, isso é só minha opinião. Eu acho que é uma wife que, infelizmente, realmente não tinha chance diante de todas essas. Mas é uma wife que no nosso Kokoro tá em primeiro lugar. E se o Taishi Sensei quisesse continuar um pouco mais capítulos de Bokuben, ela poderia ganhar um foco muito maior agora. E quem sabe ela poderia se tornar uma rival digna, por exemplo, da Furuhashi, da Uruka, não é mesmo? Mas pra todo caso, é aquela personagem que a gente gosta, tá no arinho do protagonista, mas que não fica com ele. É aquela dor que a gente sempre tem que aceitar. Mas então, acredito que era isso praticamente que eu queria ressaltar com vocês sobre a Mafuyu. Eu falei um pouco aqui bem rápido da minha opinião, relembrando que a Miharu foi muito proposital essa personagem, porque ela era aquela parte que ligava o protagonista, digamos que com piadas, a Mafuyu. Eu gostei dessa parte porque ela falava, seu cachorro, homens são os piores, saia kunotoko, por conta de que ela pensava, você já tem a minha irmã e agora quer abandoná-la para ficar comigo. Então a Miharu foi muito proposital, ela é aquela integrante honorária do anime do protagonista, se é que você me entende. Eu acredito que tirando também ela, uma outra parte que eu só vou ressaltar aqui, só falando, a amizade de infância tem um poder enorme, entendedores se entenderão, porque foi isso, né? Uruka conseguiu nossa querida wife aí, mas assim, acredito praticamente tudo concluído, gostei, digamos que do que a Mafuyu teve, espero que ela tenha, digamos, mais presença no próximo capítulo, porque acredito que praticamente tendo ressaltado tudo sobre esses capítulos mais recentes, agora a gente vai para aquela pergunta, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai? Para o próximo capítulo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, eu acredito que a gente já sabe o que é o encontro ou desencontro do casal da obra. Afinal, vamos ser honestos, eu não duvido que o autor faça com que eu fique revoltado semana que vem e ele coloque, digamos que praticamente a Takemoto não indo no voo da universidade dela, ela adiando, atrasando, digamos que dando uma desculpa, mas podendo ir depois e daí vai pra formatura. Eu não duvido. Eu acredito que isso é bem possível de acontecer, conhecendo o autor e a maneira com que ele age. Mas, por todo caso, se isso acontecer, daí vai ser aquele desencontro de comédia romântica. A garota foi, digamos, até o protagonista, foi até a Gakkou, e acontece que o protagonista foi, digamos que até o aeroporto, rolou o desencontro, depois ele sai, eles se encontram novamente, e tipo, é toda aquela confusão. Eu acho que pode muito acontecer isso, conhecendo o Taishi Sensei e Bokuben. Mas, por todo caso, se não acontecer isso, se for realmente um encontro do protagonista com a Uruka, eu não sei bem o que eu posso esperar. Talvez uma resposta positiva, a relação deles começando, o protagonista falando que eles devem esperar e um dia eles ficarão juntos, daí tem uma passagem de tempo e mostram eles se casando. Pode ser que sim. O que acontece é que se ele realmente for para o aeroporto, eu acredito que eles devem utilizar-se da Mafuyu para levar o protagonista, levando em conta que no anime teve muito isso, e acontece que eles poderiam ser inteligentes, porque assim eles engatavam a personagem dela e colocavam, digamos que mais uma cena dela, ela só sendo a ponte de passagem para o protagonista e, digamos que até a Uruka. Para todo caso, pode ser que tenha isso, pode ser que não. Eu acredito que a Kuminami vai aparecer também no próximo capítulo. Eu ainda não sei bem qual pode ser a forma que o autor mostre, seja na formatura ou seja ajudando o Nariyuki. Mas para todo caso, o próximo capítulo promete grandes emoções e você já sabe, né? Assistindo, lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Mata, né?